Agora nós estamos aqui com o Dr. Roberto, aqui do Centro Veterinário São Cristóvão, e a gente vai falar sobre saúde animal. Bom dia, doutor. Bom dia, Elison. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Para mim é um enorme prazer novamente a gente conversar, poder ajudar a população, né? Entre em contato conosco, mande suas mensagens. Lembrando que hoje, mais uma vez, tem aquele presente, né? Tem brinde. Tem brinde. Então, peço a todos os nossos ouvintes que possam se interagir e que a gente possa falar de alguns temas importantes para cães, gatos, aves e todos os animais que vocês cuidam. Então você que quiser participar com a gente hoje vai estar valendo um kit, né? Tem comedouro, tem um copo personalizado e tem também um baldezinho para você armazenar sua ração aí, tá joia? Então para participar é fácil, é só mandar sua mensagem agora no nosso WhatsApp 991759393. Mandou qualquer questionamento aqui ou manifestou interesse em concorrer ao nosso prêmio, a partir de agora 9h15 você já tá valendo. Quem mandou antes não tá valendo não, hein, gente? Então participe com a gente aí, boa sorte. Doutor, hoje nós vamos falar sobre saúde animal, em especial a saúde dos gatos, né? Isso. A gente sempre falou dos animais aqui, mas hoje nós queremos abordar o tema gato. É mais difícil criar gato do que criar cachorro? Então, é muito mais fácil conviver com os animais do que com o ser humano. Ah, isso sem dúvida. Sem dúvida. Então, cada espécie tem as suas particularidades. Se a gente for falar assim, existe uma dependência maior dos cães em relação aos gatos? Sim. Os gatos são um pouco mais independentes. Independente, né? Existe convívio, uma interação muito forte do animal àquele ambiente. Então, muitas das vezes, se você se muda, você tem que ter um período de adaptação desses gatos até que eles possam se interagir com o ambiente para que eles não voltem para o endereço anterior. Porque tem um ditado, né? Um mito que fala que o gato, ele não gosta do dono, ele gosta do lugar. E isso é quase que verdade, então. Sim, na verdade, o gato gosta muito do dono, né? Mas também o ambiente que ele está interagido também influencia muito. O gato tem suas particularidades. O gato, ele tem uma retenção, às vezes ele ingere menos líquido de que os cachorros, né? Pegando assim as origens dos felinos, dos gatos domésticos. Algumas raças temos como primórdios na região do Egito, né? Onde se conservava muito os gatos. Diferentemente na Idade Média, os gatos às vezes eram dizimados, né? Por associar ligado à bruxaria, né? Bruxaria, algum misticismo, feitiço, né? Feitiço. Então, os gatos foram muito maltratados na Idade Média, principalmente na Europa, diferentemente dos gatos na região do Egito, que eram tratados como deuses, né, como divindades. Tinha a tal da Amada Bastet, ela que era uma divindade grega também, que era relacionada aos gatos. Né? Isso, então algumas raças vêm e tem algumas características dessas raças. Tem uma certa retenção de urina, que também influencia de um dos temas que nós vamos falar hoje. O gato tem suas particularidades, precisa sim estimular que ele possa beber bastante água, para que não possa acumular alguns detritos. O gato, ele tem aquele momento de carinho com o dono, mas ele não é tão manhoso igual os cachorrinhos, né? Mas a gente deve respeitar. Porque o gato, ele parece meio apático, né? O cachorro, quando você chega em casa, ele já faz uma festa e faz um alvoroço todo. O gato, não. Ele só dá uma olhada lá, chegou, que bom. E volta. A maioria deles sim, mas tem alguns que são bem manhosos. Você chega, ele está entrelaçando no meio das pernas. Tá no seu colo, querendo carinho, né? Ou seja, cada espécie animal, até na nossa espécie do Homo sapiens, tem as suas qualidades. Tem pessoas que são mais frias, né? mais frias, né? Tem outros que são mais melosos. Então, e os gatos, cada um tem isso. Algumas raças, né? Se a gente pudesse citar as 5 principais raças criadas no Brasil,
seria o murisco. Murisco, é o vira-lata gato. Vira-lata, é o vira-lata. Né? Tem o siamês, que tem bastante. É o vira-cat, né? Vira-cat. Então, nós temos o murisco, nós temos o angorá. Angorá, famoso. Né? O angorá, nós temos o gato persa, né? Que é uma raça, assim... Ele é mais peludão, né? Peludão, né? Na dele, Uhum. né? Outras raças... Tem o siamês também, né? Tem o siamês, né? Uhum. Que E tem um gato também que ele quase que não tem pelo, né? Ele tem só uma casca lá, uma Isso, pele. a pele sem pelo, né? Uma alteração genética, algumas pessoas acham lindo, outros odeiam, né? Eu acho horroroso. É o spin, né? Spin. Mas... cada um com suas características, né? Claro que esse gato e o gato estar ele em ambiente consegue protegido. conviver, já que o senhor falou do ambiente aí, o gato consegue conviver harmonicamente com uma casa que tem um cachorrinho ali. Se ela tem um cachorro, tem um gato, que, né, no tradicional eles vivem em pé de guerra. Mas dá para conviver harmonicamente cachorro e gato no mesmo ambiente? Dá, desde que o cachorro tenha uma certa harmonia e que às vezes os dois foram criados desde filhote. Por exemplo, se você traz 2 cães adultos para conviver de imediato, cada um tem suas particularidades, isso faz com que pode gerar alguns atritos. Já tem outras raças que são criadas de filhotes, tanto o filhotinho com o cachorro ou vice-versa, e às vezes eles conseguem se interagir sim. Então, existe inúmeras casas que a gente tem a oportunidade de atender, que tem convívio entre gatos e cachorros de uma forma harmoniosa. Uhum. O cachorro, geralmente, ele tem o costume de marcar território, né, por meio da sua urina. Ele vai lá, faz o xixi no cantinho ali, outro ali, mas o intuito dele é demarcar território e mostrar ali a sua autoridade. O gato tem essa mesma característica ou não? Tem, e o gato e alguns animais, né, não as raças, mas a particularidade individual, eles são muito pirracentos. Eu tenho um exemplo dos gatinhos do vizinho de frente à clínica, tem mais ou menos uns 8 ou 10 gatinhos, em que eles constantemente vai lá comer. Se ele não vê a vasilha cheia de ração, já aproveita e encharca os sacos de ração de urina. Então a gente tem que limpar diariamente ou deixar um pouco de ração fora da clínica para que eles se sintam satisfeitos. Então o gato também demarca território, o gato urina assim um absurdo e muito, né? E muito encharcando. E tem alguns gatos que se aproximam de você, se você não tiver cuidado... Mija no seu pé. Mija no seu pé, mija na sua calça, encharca você, viu? É complicado. É um jato de urina. Doutor, e outra coisa, você falou da urina do gato aí, em relação à saúde... o gato ele é mais resistente do que o cachorro, porque o cachorro a gente vê até o câncer, né? Que a gente está bem disseminado aqui no nosso meio, o câncer canino. Mas o gato a gente não vê tanta evidência de doenças, mas tem, não tem? O que é mais evidente aqui na nossa região em relação ao gato? Então vamos lá. O gato, essa história de o gato tem 7 vidas, não existe, é só lenda, né? É lendas. Lendas. Né? Que gato tem 7 vidas. Tanto o gato como o cachorro como a gente tem uma e tem que aproveitar essa vida que nós temos. Com certeza. Né? Mas algumas doenças são muito importantes. Vamos falar de 2 importantes doenças viróticas que têm como prevenção o uso de vacinas. A doença FIV, que é a AIDS dos gatos, e a FeLV, que é a leucemia felina. Tá? Como prevenção, a castração, evitando conflitos entre gatos, evitando... Ela é sexualmente transmissível, seria? Não, mas por conflitos. Um babando o outro, bebendo a água do outro, um mordendo o outro em conflitos ou no período de cobertura, isso interfere. Então, você castrando evita que esse gatinho que você tem em casa fique zanzando todos os dias em busca de namoro, em busca de brigas, etc. Né? Então, castrar o animal ajuda. O uso da vacina V5, né? Que ela tem a prevenção da FeLV.
feito uma dose após 60 dias, repetido 21 dias o reforço e sempre fazendo o reforço anualmente. Então, prevenir FeLV é usar vacina e usar vacina de qualidade, como a gente já teve oportunidade em outros momentos. Isso é importante. Duas doenças que ocorrem muito. Uma terceira doença são as pneumonias, as doenças respiratórias, as rinotraqueites felinas. É uma coisa muito comum em gatos. Os problemas de pele, né? As infecções de pele, abscessos, sarnas nem tanto, mas ocorre. Presença de ectoparasitos, principalmente pulgas. É muito comum. E outra doença... E o pelo caindo? A gente vê muito pelo de gato caindo, né? Com muita frequência. Isso chega a ser uma doença ou é comum da Então, na verdade, algumas coisas que a gente vê são consequências. Se o pelo está caindo, pode estar relacionado à questão da nutrição, tá? Então, uma ração bem equilibrada faz com que tenha uma queda menor. Ou uma doença pré-existente aonde o gato não está fazendo uma autolimpeza. O gato não está limpando sua pele, não está retirando aqueles pelos mortos. Então, às vezes, está caindo muito pelo por esse motivo ou por um estresse de algum fator. E uma doença muito comum, que é um tema central que a gente vai falar hoje, que são os cálculos urinários. É muito comum, principalmente em gatos castrados, apesar que gatos não castrados também pode apresentar. Ele tem uma peculiaridade que a pedra não é no rim, é na bexiga, né? Nós temos pedra nos rins, mas a gente vê com maior quantidade, com mais exatidão, as pedras que se formam na bexiga. Por que isso? Por causa da nossa região ser muito calcária aqui? A região é muito calcária. Existe um fator predisposição. Existe o fator ingestão de água, porque às vezes aquele gato está bebendo pouca água, ou aquele gato engordou demais, ficou obeso. A obesidade é um fator, então tem que usar uma ração equilibrada. E muitas das vezes você está usando uma alimentação inadequada para esse animal, né? Falando de alimentação, nós recebemos aqui já com a participação dos nossos ouvintes, a Keila Cristina mandou aqui, o Ellerson, pergunte ao doutor, é mais uma curiosidade, por que os gatos não comem o resto da comida na vasilha? A gente coloca o mínimo, ele vai lá e come, se sobrar, ele não come mais, a gente tem que colocar mais um pouquinho de comida para ele poder comer aquele restinho. Por que isso acontece com os gatos? Então, Keila, Keila, é importante a gente mencionar que ele é um animal extremamente inteligente. Ele verifica que quando deixa um resto de comida, ele faz uma manhãzinha e você vai lá e substitui por uma ração melhor. Quem não gosta de tomar café, almoço e janta com a comidinha fresquinha na hora? Todos nós queremos isso e o gato não é diferente. Mas eu tenho certeza, se sobrar um pouco mais de ração e passar umas 8, 10 horas e der fome no gatinho, ele vai lá e come. É igual quando a gente vai servir lá, você tá colocando a sua comidinha no prato, aí sobrou ali um pedacinho de carne, você fala, deixa eu colocar mais um pouquinho de arroz ali, só para acabar de comer aquela carninha ali. É desse jeito. É comum, né? Tem mais uma pergunta aqui, quem mandou agora também foi a Adriana. Ellerson, como fazer para os meus gatinhos não fazer a necessidade na minha garagem e fazer num local específico no meu jardim também? E aí? Pois é. O cachorro tem o Pip Dog, o gato tem também? Tem o Pip Stop, né? O Pip One, né? Aonde você quer que ele faça o xixi. Se é o gato da sua casa, ele vai fazer um xixi com alguns produtos que são atrativos, né? Ah, Roberto, ele gosta de fazer xixi, mas em tal local. Tenta colocar o tapete, deixa um certo período naquele local onde ele tem o costume e depois você vai afastando o tapete higiênico para um determinado local. Tem alguns gatos que já têm um certo costume de fazer o xixi no ralo do banheiro. Esses são gatos já mais treinados. Do cão, hein, senhor? Sim. Tem outros que faz até no vaso, né? Tem inúmeros casos. Já vi vídeos já do gato sentadinho ali no trono ali fazendo xixizinho dele. Fazendo xixizinho, fazendo até o né? Então tem animais que têm esse costume
e às vezes associa, você coloca um tapete em determinado lugar, aos poucos existem alguns lá produtos... Lá em casa mesmo, tem 2 gatos lá que faz tudo bonitinho no banheiro e tudo. É eu e meu filho. Bom demais. Ó, a Keila tá aqui se justificando aqui. Deus está vendo. Só para descontrair. A Keila tá comentando aqui, o Ellerson, ele já sabe até onde que fica a ração e fica miando lá para que eu coloque mais ração para ele. Com certeza. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. É isso aí. Né? O Ellerson, qual que é o animal de estimação que passa doença para a gente? O cachorro ou o gato? Qual que passa com mais intensidade? Vamos lá. Cada cachorro tem sua... É o Nélio que mandou a pergunta pra gente. Cada animal tem sua particularidade, Nélio. Eu vou falar de doenças que tanto gato e cachorro passa. Raiva. Raiva é um vírus fatal, se transmitido, não tem cura. O relato de cura em pessoas são muito incipientes, é 1 em 1 milhão. E raiva é uma doença que todos os dois passam. Vamos falar de uma doença importante, esporotricose, que é uma doença fúngica, conhecida doença como arranhadura do gato, que é onde você verifica feridas, principalmente na face e nas orelhas do gato. Ele pode se infectar, esse fungo fica entre as unhas e quando ele vai causar uma certa fixação na sua pele, esse fungo penetra e é uma doença de tratamento muito longo, né? Com risco até de não ser curável. Nos animais, nos gatos, ocorre isso aí, 10 a 20% dos gatos, mesmo tratados, não conseguem se recuperar e pode ser transmitido, né? Então, são 2 doenças assim de impacto importante na sociedade. A leishmaniose é uma doença muito transmitida pelos cães, mas já tem relato de leishmaniose nos gatos também. Né? A leishmaniose é uma zoonose, é uma doença transmitida de animais para o ser humano. Então, de um modo geral, tanto o gato como o cão pode transmitir doença desde que eles não sejam bem acompanhados. O gato, por ele alimentar-se de ratos, né, que comumente estão em contato aí com redes de esgoto e tudo, aí ele está mais suscetível a transmitir a leptospirose. O gato pode transmitir a leptospirose por se alimentar de ratos ou não? Poderia sim, mas por esse convívio íntimo entre o cão e o gato e o rato como predadores, o gato já tem uma resistência a essa bactéria. Então é quase que ele é imune, então? Sim, sim. Né? É igual alguns animais, por exemplo, a picada de cobra, o largatil, né? Ele tem imunidade, alguns répteis têm imunidade contra a picada de cobra. Escorpiões, então, né? E escorpiões. Vamos dar um exemplo de o próprio saruê lá, o gambazinho, né? Isso, de Delphis albiventris, né? Também conhecido como saruê ou gambá de rabo pelado, né? Ele também tem imunidade contra o veneno do escorpião. E da cobra, ele come, né? E às vezes o pessoal vê lá um saruezinho lá, ou sariguê, como você quiser chamar, né? Ou o próprio gambá. Você vê lá no seu quintal lá e a pessoa vai e mata um bichinho desse, né? Sem saber que ele não emite tanto odores assim, ele não fede. Não, o que fede mesmo é a tal da jaguatirica, né? Que é um gambá. Jaratataca. Jaguatirica é uma oncinha pequenininha. A jaratataca, ela sim fede pra caramba. Isso, na minha terra é chamada de tacaca. Mas o sariguê, o gambazinho, esse que a gente vê com mais frequência aqui, ele não fede e ele não vai te provocar, não vai trazer males nenhum. E, pelo contrário, ele está protegendo a sua casa. Sim. Né? Então, tem alguns animais que não devem jamais serem. É igual o sapo. Tem gente que fica matando sapo. O sapo, você não sabe a proteção que um sapo aí na sua casa ele te proporciona. Ele te livra de insetos, te livra de escorpiões, porque o sapo ele é um predador direto do escorpião. Então, se você vê um sapinho aí na sua casa, não mata não. Ele está te abençoando. Isso. Aí. Ó, né? Não mate sapo, não mate um urubu. Pois né? Não mate um saruê, não mate jamais uma jiboia, né? A jiboia come outras cobras, então, por favor, encontrei uma jiboia. E ela é inofensiva para o ser humano, viu? Se ela te picar, não tem peçonha, não tem veneno. Na verdade, ela não tem veneno, né? Ela tem só os dentes. O máximo que acontecer é uma infecçãozinha fácil de tratar.
Então, se você vê uma jiboia, entre em contato com o Corpo de Bombeiros. Não mate o saruezinho, o gambazinho, que ele não fede, é um marsupial que vai proteger a sua casa. Não sei se você já observou uns pernilongos grandãos, né, enormes. Pernona comprida. Não mate aquele pernilongo, que ele come outros pernilongos. Então, gente, vamos trabalhar em harmonia. Eu desconheço, então vai estudar um pouco a respeito, conhecer a importância desse nada melhor do que a leitura, nada melhor do que o conhecimento, né? Vai te evitar de fazer muita besteira na vida, né? Sim. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, chegando agora, a pergunta do Samuel. Olha só, por que os gatos lambem uns aos outros e ficam ali trançando nas nossas pernas? É para marcar território? Então, higiene, né? Higiene. O gato, ele gosta de lamber para fazer essa limpeza. Então, a nossa ouvinte aqui, ele falou, né, sobre a questão da ração. O gato, ele é muito seletivo. Ele não come qualquer coisa. O gato também é muito higiênico, né? Além de ele enterrar seus dejetos, ele tem uma limpeza muito eficiente do seu pelo. Então, constantemente ele está se autolimpando. Bacana. A gente falou da FIV agora há pouco aqui, o Luiz Carlos Borges, o cachorrão lá do Cachorrão Motos, falou que tinha uma gatinha e infelizmente ela morreu com a FIV, né? Que seria a AIDS dos gatos aí. É uma doença autoimune, né? Ela ataca vírus, ali a imunidade do animal. Sim, vai causando imunossupressão e vai aparecendo doenças oportunistas. Né? Olha só, os gatos sendo vacinados, ele protege contra essas doenças que você falou aí. Então, ele fica imune, né? Ele fica Sim, protegido. Os gatos vacinados com vacina V5, tá? É a vacina que nós trabalhamos lá no Centro Veterinário de São Cristóvão. Ela protege para as doenças respiratórias e a FeLV. Não existe vacina para FIV, né? O Nélio mandou também uma pergunta para a gente. Olha só, qual o animal de estimação... Essas nós já perguntamos, né? Perdão. Vamos ver aqui quem mais está com a gente aqui. A Tainara já mandou. Olha só, quero participar do sorteio. O Valdir Menezes. O Ellerson aqui... é a Nayara. Pergunta para o Dr. Roberto, quantos meses a gente já pode vacinar o nosso gato? Pode vacinar gato sem fazer o teste de FeLV? Ou é recomendado que faça o teste antes? Vamos falar. Muitas das vezes o cliente não quer ter um custo adicional no exame de FIV e FeLV. O ideal seria fazer o exame. Que faça, né? Que faça. Por quê? Se você vacinar e o animal vinha a desenvolver a FIV ou FeLV, é porque o animal já estava com essa doença pré-existente. Tá? Mas orientação não é confirmação. A gente orienta para que o cliente possa fazer o teste FIV e FeLV e na mesma hora que fez o teste, vai lá e a gente faz as vacinações. Isso é o correto. Mas às vezes o cliente diz, não, Roberto, eu não quero gastar um pouco a mais com o teste de FIV e FeLV. Quero fazer a vacina. Às vezes ele faz... É uma opção do cliente, uma né? opção tendo risco. Doutor, agora uma curiosidade. Por que os benditos dos gatos, à noite, na hora de fazer o cutuco, o vucu-vucu, o tchaca-tchaca na butiaca, fazem tanto barulho? É prazer ou é dor? Então, é semelhante ao ser humano. Tem um ser humano que gosta de gritar. Né? Tem. E tem uns escandalosas da que vida. além de gritar, de fazer algum ruído, também tem um ser humano que é masoquista, né? Que no momento, além de gritar, sente prazer pela dor. Sente prazer pela dor, gosta de levar umas tapas, né? Mas brincadeiras... Até aquela música, dói, um tapinha não dói. Mas, voltando, brincadeiras à parte com o ser humano, com os animais, com o gato, ele tem algumas características que no momento do coito, no momento do rock and roll, o macho ele sempre dá uma mordidinha na nuca da gatinha. E o gato, ele tem uma particularidade que o pênis dele tem alguns espinhos. Espinhos, né? Já vi. Semelhante à língua, né? Essas duas mucosas têm os espinhos. E no momento da penetração do gato na gatinha, esse movimento de penetração faz com que estimule... Incha, né? Ele incha aquelas glândulazinhas, que são esses espinhos, e aí ele
acaba Entendeu? machucando a gatinha. Isso. Aí, nesse momento, ela dá aquele gritinho, né? É mais ou menos assim. Meu Deus, meu Deus. E o gato tem a característica também, assim como o cachorro. Que faz parte do da ritual, natureza do ritual dele, né? Isso. O cachorro, quando a cadela tá no cio, junta lá uns trocentos cachorros em volta. O gato também tem exala um cheiro peculiar durante o período de cio aí outros gatinhos e junta, porque parece que eles têm parceiros fixos, né? O gato, ou não? Não existe isso. Não. Na verdade, a gatinha, ela tem aquela particularidade de escolher aquele gato. Nem sempre é o mais forte, não é o mais Macho bonito. alfa? Não. É um macho que ela se atentou, pode ser aquele sarnento, magrelo, feioso, cabeçudo. Até o gosto ruim, né? O dedo famoso dedo podre. É mais ou menos assim. Então ela escolhe. Claro que existe alguns rituais de lutas entre eles, porque ela quer o melhor gato. O macho alfa. O macho alfa, aquele gatão poderoso, então existe muitas brigas, muitos conflitos, aquele quebrado de telha em cima na laje, e faz parte do processo de seleção natural. A Alessandra Carvalho mandou também uma pergunta pra gente aqui, um pouco inusitada. Falou assim: Wellerson, o meu gato, ele deu muito certo com um gambá que apareceu aqui na horta. E agora os dois convivem harmonicamente, o gambá e o gato. O gambá virou gambá de estimação. Graças a Deus, né? Eu elogio muito, já tive a oportunidade de conviver com alguns de Delphis albiventes que são marsupiais. Então ele leva os filhotinhos na bolsa, né? Igual canguru. Isso. E eu acho fantástico. Se tem uma interação do gato com o gatinho, maravilha, né? Dá para se ter um gambá de estimação, doutor? Bem, ele é um animal selvagem, não é permitido o uso... Por lei, né? Por lei, criar silvestre, gambá, né? Mas você ter um respeito harmonioso com o gambá, eu não acho nada. Mas ter o gambá, para o gambá dormir na sua cama, o gambá ter o mesmo convívio que tem a domesticação de cães e gatos... Não convém, né? Não convém. Doutor, a gente estava falando aqui sobre as pedras na bexiga, né? Os cálculos... O senhor falou o nome aí que eu não consigo repetir mais. Urolitíase. Urolitíase. É recomendável que a gente filtre água antes de dar para os animais ou não? Ele pode pegar uma aguinha da torneira ali e pau. Porque se a gente pega uma água que vem já tratada diretamente da rua, né? Ou seja, a água do SAAI, embora ela seja potável, ela é uma água que vem com muito material, muitos minerais ali, em especial o calcário. Então é recomendado filtrar as águas para os animais antes ou não tem essa necessidade? Vamos lá. Os filtros, elas não conseguem eliminar uma grande quantidade de sais. Já parte por aí. Segundo, o uso de água mineral também não seria recomendado. A água da garrafinha, normal. Sim, água mineral. Por quê? O que tem? Água tem minerais, né? Existe de fontes naturais ou adicionado, né? Existe 2 tipos de água mineral. Você sabe, né, Wellerson? Sim. Né? Que muitas vezes você compra uma água, mas aquela água foi uma água reconstituída ou de fontes naturais de minerais. Mas de todo jeito tem minerais e esses minerais pode ser um fator predisponente. Então, não recomendo nenhuma dessas águas. Recomendaria sim uma água de chuva. Quando o senhor fala aí de 2 origens de água, a gente tem a água que nasce ali da fonte e tal, cristalina, e tem a água que ela é tratada, né? Que aí tem que receber uma série de produtos ali, minerais para poder filtrá-la e poder torná-la se tornar usável, vamos falar assim, nem potável, mas reutilizável. Isso. E eu recomendaria uma água de chuva, porque é uma água com teor de minerais menor. De pureza mais... Sim. E, se possível, uma água decantada, né? Eu poderia usar água, só tem uma água do SAAI. Bom, beleza. Usa a água do SAAI, mas coloca num tambor de 200 litros para que boa parte desses sais sedimentem e você possa retirar a água de cima. Porque a água da chuva, queira ou não queira, ela, embora ela não passe por uma decantação, ela passa por uma condensação, né? O fato dela condensar, ela sobe como vapor, desce como chuva, ela é um filtro natural.
né? Sim. Então ele vai proporcionar aí uma água com teor de pureza, de limpeza bem mais intenso, né? Desde que as telhas, Sejam né, aonde, limpas também, higienizadas, né? às vezes o gato cagou dentro, No né, telhado no ali. telhado, aí contaminou a Já era, já era. Doutor, como que a gente identifica que o nosso gatinho ali tá com a... Esqueci o nome de novo, a doença. Urolitíase. Como que a gente identifica que o gato está com pedra na bexiga, uma vez que a pedra ela é invisível aos olhos nus, né? Porque está no interior do gato aí. Mas como que a gente consegue identificar e tratar isso? Então, o gato ele vai te dar alguns sinais, né? E esses sinais são muito evidentes. Primeiro, o gato ele se espreme ao fazer xixi. Tem uma disúria, uma dor ao espremer. Quando sai esse xixi, essa urina muitas vezes fica uma tonalidade diferente. Ou alaranjada ou avermelhada, cor de sangue. Começa a sair sangue na urina, porque machuca, esses cristais começam a machucar a uretra, né? Então, isso é um fator. Terceiro, o gato começa a sentir muita dor, começa a ficar encolhido, arrepiado, o animal não quer comer, não quer beber água, ele fica prostrado. Isso são os sinais. Então chega esse animal e muitos param de fazer xixi, para de urinar. E a barriga dele começa a crescer. Compromete o rim dele, né? Sim, então há uma pressão da bexiga e, consequentemente, dos rins ficam muito sobrecarregados. Não só a bexiga, mas os rins. Todo o trato urinário. Então esse animal... Ao contrário de alguns gatos que parece que ele está sentindo dor, mas ele está fazendo uma força ali para regurgitar aquelas bolinhas de pelo. A gente vê isso muito comum, o gato e faz assim, mas não é dor. Não, é uma dor abdominal, com exposição, às vezes, quando é macho, exposição do pênis. Qual dos dois animais é mais comum, macho ou fêmeas? Machos, porque a uretra é mais fininha, mas a fêmea também... Dói mais para fazer xixi. Sim. Todos os dois podem apresentar esses problemas de cálculo. Chegando esse animal na clínica, normalmente nós fazemos um ultrassom abdominal, verificamos a presença desses cálculos, e quando os cálculos são muito grandes, pedras aí medindo 5, 10 centímetros de circunferência, que isso? Tomando quase toda a bexiga. Que compromete a bexiga inteira. Isso, e esses cálculos normalmente é de origem ou de estruvita ou de oxalato de cálcio, e começa essas pedras na bexiga causar... Eles são pontiagudos, ruptura causa lesão na parede, começa a sangrar bastante, libera coágulos, esse coágulo entope a uretra e esse animal tem que passar por um procedimento cirúrgico. Senão morre. Senão morre. Tem que passar procedimento cirúrgico. E a recuperação é tranquila? Como é que é? Então, faz o tratamento cirúrgico, depois do tratamento cirúrgico, um acompanhamento com medicamentos, antibióticos, anti-inflamatório e rações urinárias para ajudar. Mas existe prevenção. Falando de prevenção, nós temos que utilizar rações. Rações para gatos castrados, rações que têm menor teor de sais, que ajudam na eliminação e não formação desses cálculos. Né? Então nós podemos citar aí as rações de gatos castrados, né? Alguma marca em específica? Porque a gente vê a famosa Whiskas para os gatos, mas tem a Quatri também, tem uma grande variedade de rações. Nós temos as rações Quatri, né? Quatri Supreme. E de gatos castrados, nós temos a Quatri Supreme sabor frango ou sabor peixe, salmão, né? Essas duas rações ajuda, quando o animal ainda não apresenta sinais de urolitíase, usar essas rações. E mesmo após o tratamento com rações medicamentosas,
fazer o uso dessa ração como manutenção. Lembrando que nós temos como parceiro aqui, né, um local para você encontrar essas rações, é a Casa da Ração Amigos do Pet, ali na rua Nossa Senhora da Abadia, 461, no bairro Água Vermelha. Tá lá a Liliane, o Rodrigo, a Carol, a Isabela, né, a família toda unida, trabalhando para servir a sua. Então, se você precisa de uma ração de qualidade para o seu gato, ou para o seu cachorro, ou para o seu pet, lá é o melhor lugar hoje para se comprar ração, né, doutor? Com certeza. Inclusive com descontos, hein? Para você que é ouvinte aqui do programa Conexão, se você ligar lá e falar assim, tô ouvindo o programa Conexão lá no 93 Play, quero comprar uma ração X, a 4 e Supreme, você vai ter descontos especiais para os ouvintes da 93, beleza? Então garanta já o seu desconto. E pode procurar o Rodrigo, que ele vai te orientar. Roberto, você me indicou uma ração urinária, né, que ajuda a dissolver os cálculos de estrovita, ajuda numa manutenção, ajuda a melhorar a microbiota da bexiga e todas essas consequências. O Rodrigo, a Liliane, eles vão te orientar e vão passar para vocês uma melhor ração. A ração medicamentosa nessa fase aguda da doença, depois que o animal já teve uma melhora, como manutenção, a 4 Supreme. A 4 Supreme é uma ração boa, que vai lhe dar suporte para que você não tenha novos quadros de cálculo urinário. Só que são vários fatores: obesidade, infecção, excesso de ingestão de sais, menor ingestão de água, fatores genéticos, tem animais que têm predisposição para isso. Então, todos esses fatores influenciam, né? E conversando com eles, lá nos Amigos dos Pets, você vai ter a melhor ração, não só para o tratamento, como para a manutenção desses Se falar animais. em nutrição, Casa da Ração Amigos do Pet. Agora, se falar em cuidados médicos, aí nós temos aqui o Centro Veterinário São Cristóvão, né, sob a direção do Dr. Roberto Lima, que hoje é uma sumidade nesse assunto quando a gente fala de saúde pet, né? E o Centro Veterinário é um hospital, gente. Vocês não têm noção da infraestrutura que esse homem coloca à disposição das famílias aqui em Formiga, né? Então, você de Formiga e da região que precisa de fazer um ultrassom, precisa fazer um acompanhamento médico, uma internação, uma cirurgia, Dr. Roberto Lima está altamente gabaritado para isso, né, doutor? Parabéns aí pelos cuidados. Precisando da gente lá na Travessa Duque de Caxias, número 54, aonde nós temos uma estrutura que, precisando não só de atendimento, precisando, às vezes, fazer um suporte, raio-x, e até mesmo ultrassom imediato, laboratório, nós temos para servir a toda a população. Exames clínicos, cirúrgicos, tem de tudo lá, né? Com certeza, né? É isso aí. Doutor, vamos lá então fazer o sorteio. Então, nós tivemos aqui 17 interações e a gente vai sortear agora um kit, né, de presentes lá da Ração 4, que contempla um balde para você armazenar sua ração, um copo personalizado, lindo, maravilhoso, diga-se de passagem, e também um comedouro para o seu animalzinho aí. Vamos lá? Então, vamos ver quem vai levar para casa hoje. O doutor Roberto aqui acompanhando ao vivo o nosso sorteio. Então, boa sorte para vocês que mandaram seus questionamentos, a sua interação aqui conosco. Vamos ver quem vai ser o ganhador. É o número 11. Número 11. Vamos procurar aqui o número 11. Quem recebeu o número 11? Cadê o 11? O número 11. Cadê você, 11? É porque interage aí sai da ordem, né? Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Vai lá. É a Keila. Keila Cristina. Keila Cristina foi a ganhadora. Então, pode passar aqui na rádio. Pode passar aqui na rádio e garantir aqui o seu presente, tá joia? Keila Cristina foi a que mandou a pergunta, recebeu o número 11, então tá valendo aí. Valeu, Keilinha. Obrigado pela participação e pode passar aqui na rádio que o seu presente já tá separadinho aqui. Não, maravilha, né? Então, muito só para a gente finalizar aqui, agradecer a toda a população de Formiga e região, precisando do Centro Veterinário de São Cristóvão, estamos à disposição de todos vocês e muito cuidado com os animais, é importante, muito amor, muito respeito, tratar muito bem não só cães, mas os gatinhos, tá? É uma característica marcante, quem gosta de gato não cria só um gato. Verdade.
tem 5, 6, 10, 15, 20 gatos. Vai né? nascendo os filhinhos, vou adotar tudo e fica... Isso, né? A gente teve a oportunidade aí de cuidar de alguns animais, uns gatinhos, peças de uma cliente nossa, a Nilza. Graças a Deus, o gatinho tá tudo bem lindo, maravilhosos, né? E tá melhorando a cada dia. Bacana demais. Gente, são 9 horas mais 55 minutinhos. Doutor Roberto, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente, esclarecendo aqui os nossos questionamentos e sempre proporcionando aumentar os nossos conhecimentos sobre o mundo pet. Eu agradeço imensamente, um beijo à minha esposa, a todos os familiares e a toda a equipe do Centro Veterinário de São Cristóvão. E precisando da gente, estamos à disposição. E, se Deus quiser, quarta-feira a gente retorna para a gente poder trazer mais algum tema de relevância para os animais, cães, gatos, aves e todos os animais. Roedores, falou que é seu pet aí, você vai ser beneficiado aqui. Com certeza. Um abraço. É isso aí, doutor. Olha, vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma musicotazinha rapidinha, que daqui a pouquinho tem ela, a maleta secreta do Conexão. Então fica com a gente aí, participe conosco e boa sorte! Esta é a 93 Play. E aí, gostou?